Bem, pessoal, vamos agora para a terceira e última parte dos processos imunopatológicos, né? A imunopatologia, onde nós vamos estudar hoje os mecanismos de rejeição de transplantes de órgãos sólidos, né? Nós temos um protótipo que é muito estudado e talvez o que se conhece mais, os mecanismos, que é a rejeição do transplante renal, né? Então é esse que nós vamos analisar, mas ele pode ser, digamos assim, considerado muito semelhante aos mecanismos de rejeição com de outros órgãos sólidos, né? Como, por exemplo, no transplante de fígado, transplante de pâncreas, por aí vai. Vamos conhecer algumas características dos transplantes. Aqui nesse slide ele mostra os tipos principais de transplantes que existem, né, feitos no homem. Nós temos o primeiro deles, que é o transplante autólogo ou autoenxerto, que seria o transplante de células daquele próprio indivíduo nele mesmo. É o que ocorre, por exemplo, no transplante autólogo de medula óssea, né, onde você retira a medula óssea daquele paciente que está doente por uma leucemia, por uma aplasia, alguma doença da medula óssea, e essas células elas são colocadas in vitro. O paciente é submetido a um tratamento, né, para ele ficar com a medula zerada, né, e a partir dali você injeta essas células da medula óssea para elas repovoarem aquela medula que está sem produção de células, né? E nós temos outros exemplos de transplantes autólogos, né? Como, por exemplo, a safena magna, a retirada da safena para ela ser transplantada no coração, os transplantes de pele, né? Os enxertos, melhor dizendo, de pele, que podem ser feitos nas cirurgias plásticas, são considerados também transplantes autólogos. Os transplantes singênicos são aqueles transplantes que são feitos entre dois indivíduos da mesma espécie, né? Mas esses indivíduos eles compartilham os mesmos complexos MHC, ou seja, o mesmo sistema HLA é compartilhado, são idênticos nos dois, não é nem compartilhados, são idênticos. E aí ocorre, um exemplo é os gêmeos homozigóticos, né? Os gêmeos que são oriundos de uma mesma placenta. Esses gêmeos, quando você transplanta um órgão sólido ou um componente da medula óssea, né? Um rim, por exemplo, de um para outro, um é o receptor e o outro é o doador, você não tem rejeição. Tá? Não existe rejeição nesse caso, porque você vai ter as mesmas características do sistema HLA de um do outro. Né? Não há um mecanismo de rejeição acontecendo. Então, quando você tem os transplantes halogênicos ou aloenxertos, esses transplantes são os mais comuns, né? São os mais frequentes. Por quê? Nesse caso, você tem a retirada de um órgão, a doação de um órgão, o transplante de um órgão de um indivíduo da mesma espécie, né? Mas eles não compartilham, eles não têm o mesmo sistema HLA. Por exemplo, um irmão doa o rim para o outro irmão, eles não são gêmeos. Ou então, o pai doa o rim para o filho, ou o filho doa o rim para a mãe ou para o pai, né? E nós temos aqui, nesse caso, os transplantes halogênicos de doador cadáver, né? Que nesse caso é muito utilizado no transplante renal. E por último, o transplante xenogênico, né?
que é um transplante onde você utiliza indivíduos de espécies diferentes. Um animal, por exemplo, ele vai doar algum órgão, parte de um órgão, para um ser humano, né? Esses transplantes xenogênicos, eles ainda estão numa fase de pesquisa, né? Não são utilizados. Vamos lá. Então, quando acontece o transplante, você tem toda uma, digamos assim, uma preparação, né, prévia do doador, do receptor, para que não ocorra rejeição, né? Nós vamos falar isso no final da aula. Mas o nosso sistema de moléculas MHC, o nosso sistema HLA, é o principal mecanismo, né, a principal fonte da produção tanto de antígenos quanto de resposta imune contra as células do órgão que foi doado, né? Ou seja, você tem uma rejeição, que significa a produção de anticorpos, a produção de linfócitos T, né? Citotóxicos ou linfócitos TCD4, que vão agir contra as células daquele órgão que foi doado, no caso do órgão doador, né? Então, quando o indivíduo recebe um rim de outro paciente, de um doador cadáver, existe a possibilidade, praticamente 100%, de ocorrer a rejeição, se o indivíduo não estiver com um tratamento prévio de imunossupressão ou não for feito os testes de histocompatibilidade, que eu vou falar um pouco deles para vocês, né? Mas vamos imaginar que ocorra essa rejeição e como ela ocorre, o que é que se conhece hoje, atualmente, quais são os mecanismos? Existem dois mecanismos principais. Existe o reconhecimento direto, ou a via direta de alorreconhecimento, ou alorreconhecimento direto, aonde os linfócitos do receptor, os linfócitos T, eles migram para as células MHC, as células apresentadoras de antígeno do enxerto, e lá eles reconhecem as moléculas MHC desse enxerto, do doador, né, na superfície dessas células apresentadoras de antígeno, que na sua maioria são células dendríticas, que elas são mais frequentes, né, na superfície dos epitélios, dos vasos sanguíneos, ou seja, praticamente todas as nossas células, elas têm você encontra nos tecidos, né, as células apresentadoras de antígeno entre os epitélios, próximas às paredes dos vasos, ou seja, o linfócito T, ele migra, né, para ser ativado dentro do órgão, né, ou na proximidade, quando, por exemplo, essas moléculas, essas células dendríticas, elas podem migrar para os linfonodos regionais e ali ocorrer esse alorreconhecimento, tá? Então, a partir daí, o linfócito T, ele reconhece o peptídeo, né, do receptor, ligado à molécula MHC, da classe 1 ou classe 2, e com isso você tem a ativação de uma resposta imune poderosa contra as células do órgão, né? Através da liberação de citocinas, através da produção de anticorpos e também, principalmente, através da produção de linfócitos T citotóxicos, tá? Nesse tipo de reconhecimento direto, nós temos uma peculiaridade que é o chamado mimetismo das moléculas halogênicas, MHC, né? É como se elas quebrassem uma regra, né? Uma regra nobre do sistema de reconhecimento das moléculas MHC, né? É a chamada regra de restrição do MHC próprio. O que significa isso?
para um linfócito T normalmente reconhecer um peptídeo ou uma substância antigênica, ele reconhece isso apenas nas APCs e no complexo MHC dele mesmo, ou seja, do seu sistema imunológico, né? Ele não reconhece peptídeos que são, digamos assim, expostos por moléculas MHC estranhas, né? Que não pertencem àquele sistema imunológico, né? Então, no caso do transplante, da rejeição dos transplantes de órgãos sólidos, isso acontece. Essa restrição ela é quebrada e, provavelmente, devido a esse mimetismo, ou seja, essa semelhança dessas moléculas MHC do halo enxerto, ter essa permissão, digamos assim, essa quebra, né? E elas conseguirem ativar os linfócitos T. Os linfócitos T se ligam a essas células, as moléculas MHC, que estão lá nas células dendríticas, e aí você tem a ativação do sistema imune. Então, essa característica, essa peculiaridade, ela acontece, né? E ela foi já evidenciada. E com isso nós vamos ter uma ativação, como eu já disse, dos linfócitos CD8 e dos linfócitos CD4, né? Aqui só para a gente destacar o linfócito CD4, ele vai principalmente produzir uma resposta TH1, né? Ele vai se proliferar, amplificar a resposta no sentido de TH1, mas também você pode ter uma resposta TH17 também, né? A ativação dessa resposta inflamatória. E também a produção de citocinas, né? E com isso está montada a resposta imunológica contra o enxerto, né? Quando a gente fala enxerto, a gente está falando do órgão transplantado, tá certo? E as células CD8, elas vão se ligar aos peptídeos na superfície das células epiteliais, das células tubulares, dos vasos, e ali induzir a apoptose, né? A necrose dessas células, tá? Vamos agora ver o outro mecanismo, que é o reconhecimento indireto, ou alorreconhecimento indireto. Nesse caso, você tem a capturação, processamento e apresentação pelas APCs do hospedeiro das moléculas MHC classe 2. Ou seja, essas moléculas MHC classe 2, as moléculas MHC, elas vão migrar para as células apresentadoras de antígeno do hospedeiro, elas saem do órgão, né? Migram para as células apresentadoras de antígeno e lá elas vão formar um complexo com o peptídeo que vai ser, digamos assim, exposto ao linfócito T, que vai reagir contra essas células, né? Esses peptídeos que foram, digamos assim, demonstrados a esses linfócitos, né? Então, nós vamos ter, nesse caso, uma ativação maior das células CD4, né? As CD4 ativadas por esse mecanismo, elas vão também vão ter uma resposta TH1 com ativação de macrófagos, né? Com produção de citocinas, e também elas poderão ativar e serem, digamos assim, as reguladoras da resposta dos linfócitos B na produção de anticorpos específicos contra essas células do enxerto, tá? Então, aí nós podemos já falar que existem dois tipos de rejeição que podem acontecer em um enxerto de um órgão sólido, né? No rim, nós vamos ter a rejeição mediada por células T, que é a rejeição celular, e a rejeição mediada por anticorpos, que é chamada de rejeição humoral, né? A maioria das rejeições que ocorrem em rins, nos órgãos sólidos, ela é do tipo humoral, do tipo celular, ou seja, mediada por linfócitos TCD4 e principalmente CD8, tá? Mas a humoral ela ocorre também
e em algumas situações, quando o indivíduo é sensibilizado, né, com anticorpos já previamente formados. Essa imagem aqui mostra o reconhecimento, o aloreconhecimento direto, né? As células aloreativas, os linfócitos T do hospedeiro, ele entra em contato com as células do enxerto, né, as células apresentadoras de antígeno, e se liga ao complexo MHC do próprio enxerto, né, dentro dele. E aí ocorre a ativação desse linfócito aloreativo. No reconhecimento indireto, você tem justamente o processamento, né, desse complexo MHC com o peptídeo dentro das células apresentadoras de antígeno do próprio hospedeiro, né? Ele caminha, ele migra para e é fagocitado, ele penetra e ali ele vai interagir e produzir essa estrutura que vai se ligar na superfície da célula apresentadora de antígeno com o peptídeo e a molécula halogênica MHC e vai ativar o linfócito T autorreativo, né? É importante dizer que os linfócitos T que foram produzidos nesse tipo de reconhecimento indireto, eles só vão conseguir agredir, destruir aquelas células, aqueles elementos celulares nos quais eles foram ativados, né? Ele só reconhece os antígenos dos enxertos que foram demonstrados a eles pelas células apresentadoras de antígeno. Então, existe uma limitação na funcionalidade dos linfócitos CD8, né? TCD8. Vamos continuar aqui, então. Então, nós temos a rejeição mediada por linfócitos T, né? E a rejeição mediada por linfócitos B ou anticorpos, né? Que vai produzir aqui a rejeição celular e a rejeição humoral, né? Na rejeição humoral, você tem os linfócitos T citotóxicos, né, que eles vão agredir as células tubulares e endoteliais, ou seja, eles vão destruir dois elementos muito importantes no processo de filtração e vascularização renal. Os túbulos renais, né, que vão ser destruídos, agredidos, e as células endoteliais vasculares, causando uma vasculite. No caso da rejeição por anticorpos, a rejeição humoral, esses aloanticorpos eles vão se ligar ao endotélio também e ali vão produzir um quadro semelhante ao que ocorre na hipersensibilidade tipo 2, né? A citotoxicidade mediada por anticorpo. Eles vão se ligar à superfície desse endotélio, né? Que ele considera como um antígeno, ou já previamente sensibilizado, né, já previamente produzido para aquele endotélio, né, específico, e ali ele vai causar lesão tecidual e induzir a trombose vascular, ou seja, ocorre um mecanismo também de vasculite, de inflamação da parede do vaso. Ocorre também a ativação de complemento nessa situação, né, com ativação da via clássica do complemento, por causa desse tipo de reação inflamatória, né? Então você tem aí mediadores químicos da inflamação agindo nessa área de lesão vascular. E a agregação plaquetária também vai ocorrer devido a essa lesão endotelial. Você tem a formação de um trombo que poderá se agravar, causando uma lesão isquêmica. Aqui na rejeição hiperaguda, é uma situação que já nos dias atuais ela não acontece, ela é hoje perfeitamente controlada, mas no passado, no início dos dos procedimentos de transplante renal, principalmente, ela era mais frequente. Nessa rejeição hiperaguda é uma forma grave de rejeição humoral,
onde o indivíduo ele já apresenta anticorpos pré-formados contra o sistema HLA estranho, né? Isso pode ocorrer, por exemplo, em indivíduos com histórico de transfusão sanguínea, em indivíduos que já sofreram ou já foram submetidos a um transplante renal, né? E mulheres multíparas, né? Mulheres que já tiveram várias gestações. O que é que ocorre nesse caso? Essas mulheres elas vão ter anticorpos pré-formados a partir do feto, né? Durante os períodos de gestação, esse feto ele tem tanto substâncias, componentes maternos quanto componentes paternos. E a mãe poderá produzir, desenvolver anticorpos contra esses componentes paternos e ela ficar previamente sensibilizada. E quando ela receber, por exemplo, um órgão do pai ou do filho, você tem já uma prévia sensibilização do seu sistema HLA e com a formação de anticorpos contra esses antígenos. E aí você tem uma rejeição hiperaguda, né? Aí, hoje em dia você já conhece, já existem mecanismos de prevenção com terapia imunossupressora, né? Os diagnósticos de histocompatibilidade previnem essa forma de rejeição hiperaguda, né? Essa rejeição ela é muito grave porque ela acontece justamente no momento do transplante. Durante o ato cirúrgico, né, aquele órgão ele é retirado e você faz a ligadura dos vasos, do ureter e transplanta esse órgão para um receptor, um hospedeiro. E naquele momento em que você está ligando, fazendo as anastomoses vasculares, e o sangue do órgão entra em contato com o sangue do hospedeiro ou do receptor, você tem o processo de rejeição, né? Então o órgão ele sofre ele fica rapidamente isquêmico e não tem muito o que fazer, né? O órgão ele é perdido, ele não pode continuar o transplante porque aquele tecido ele vai ser todo destruído por esses anticorpos já formados, ou seja, o indivíduo já sensibilizado. Aqui nós estamos vendo os dois mecanismos, a via direta e a via indireta. Observem que aqui nessa fase, mais uma vez, a apresentação do antígeno, do peptídeo do haloenxerto, ele ocorre dentro do enxerto e é apresentado pelo complexo NHC do enxerto e as células apresentadoras do antiantígeno, as células dendríticas do enxerto. Os linfócitos CD4 e CD8, eles migram para essa região e são ativados, e aqui eles vão produzir lesão vascular e lesão tubular, né? O CD4 ele aumenta, ele ativa, né, pela resposta TH1 a produção de interferon gama, por exemplo, e ativa macrófagos que vão também atuar nos mecanismos de lesão, né? As moléculas CD4, né, tanto na forma direta quanto na indireta, elas têm um papel numa evolução mais crônica dos transplantes, de rejeição de transplantes, tá? Hoje nós sabemos que tanto a rejeição mediada por anticorpos, que se chama humoral, quanto a rejeição mediada por células T, que se chama celular, elas podem apresentar uma fase aguda de evolução, como também podem apresentar uma fase crônica, tá? Nós temos lá a rejeição hiperaguda, que é passado, não existe mais hoje em dia, é quase inexistente, mas hoje o que predomina são quadros de rejeição celular ou humoral aguda, e também quadros de rejeição crônica celular ou humoral, tá? E a célula CD4 ela tem um papel, parece ter um papel importante, isso está sendo pesquisado, muita coisa sobre transplante, sobre a rejeição humoral, rejeição celular, ainda não estão bem esclarecidas, tá? Os mecanismos
né, como ocorre, e principalmente se conhecendo esses mecanismos, nós teríamos condições de prevenir, né, essas rejeições nesses indivíduos. E o enxerto ele teria uma vida, uma sobrevida muito longa. Mas, voltando aqui à célula CD4, observem que ela produz muitas citocinas. E em algumas situações, essas citocinas elas podem provocar um quadro de hiperplasia da parede muscular dessas artérias, né? Como também induzir a fibrose e a atrofia dos túbulos renais. Ou seja, não há uma lesão direta, né, com necrose, com apoptose, com destruição do parênquima renal, mas sim uma indução lenta e gradual de um processo de fibrose e atrofia e isquemia. Tá? Então, essas características de fibrose e atrofia, elas vão ser mais observadas em enxertos com rejeição crônica. Tá? Nos enxertos com rejeição aguda, você tem um quadro inflamatório mais exuberante, com destruição tecidual, com lesão tubular. Então, como eu já havia dito, a rejeição pode ser aguda ou crônica, né? Você tem aqui os mecanismos decorrentes de cada tipo de rejeição. Na célula aguda, você tem principalmente a ação de CD4 e CD8. Na humoral aguda, você tem a produção de complementos, que é o C4D, que isso aqui eu vou falar para vocês o que significa, e as vasculites, né, que são decorrentes principalmente da deposição de anticorpos e a ligação desses anticorpos a antígenos da superfície endotelial, né? A forma crônica, ela pode ser tanto humoral quanto celular e acontece meses ou anos após. Na forma aguda, existe uma regra que se estabelece que após a primeira semana do transplante, até um mês ou até mesmo 2 meses após, 3 meses após, os processos de rejeição eles são considerados agudos, né? E tem uma característica morfológica desses processos de rejeição, tanto humoral quanto celular, tá? Então, mesmo tendo passado 1 mês, 2 meses do transplante, até 6 meses é considerado uma rejeição aguda. Mas para se diagnosticar, é necessário a biópsia renal, ou seja, a biópsia do órgão transplantado. Tá? E a avaliação anatomopatológica. Na forma crônica, 1 ano depois, 2 anos, você poderá ter o desenvolvimento já de um quadro de fibrose, de atrofia e de lesões isquêmicas devido a essa obstrução, essa hiperplasia, né, que ocorre na parede das arteríolas. Aqui nós estamos vendo a rejeição hiperaguda, né? Vocês vejam que os anticorpos previamente formados, eles entram em contato, né, com os antígenos na parede dos vasos, né? São anticorpos aloantigênicos, né, específicos, e eles vão induzir um processo de trombose, de necrose endotelial, formação de trombos, né? E com isso o paciente apresenta uma necrose muito acentuada, uma necrose isquêmica, tanto a nível glomerular quanto a nível da parede celular, dos endotélios e dos túbulos renais. Então, isso aqui é um glomérulo completamente necrótico, né? Vocês vejam que ele está com essa tonalidade rosa, mas a gente não consegue identificar aqui as estruturas glomerulares com nitidez, porque elas já sofreram um processo de necrose isquêmica. Tá? Na rejeição aguda, né, a mais comum, a celular, você tem também a ativação de linfócitos TCD8, que vão se ligar aos peptídeos, né, aos antígenos na superfície das células endoteliais e nas células tubulares, né, as células parenquimatosas, e ali vão induzir a apoptose,
vão induzir também um quadro de vasculite, né? Inflamação da parede dessa artéria. Essa inflamação ela pode também levar a um quadro de trombose, tá? Então você tem aí duas situações bem graves, né? Vamos dar uma olhada. Aqui nessa imagem, são túbulos renais corados aqui pelo PAS, essa membrana que vocês estão vendo aqui, cor de rosa, delineando os túbulos, é a membrana basal tubular. E observem que em alguns deles apresentam umas células pequenas, bem redondinhas, né? Que não está, talvez vocês não consigam identificar, mas são linfócitos T, provavelmente, que migraram e atravessaram essa membrana basal e estão agredindo as células tubulares, né? Então, isso aqui é diagnóstico de rejeição celular aguda. Aqui um detalhe, ó, dos linfócitos aqui, essas células mais escuras, né? Que tem uma coloração homogênea, escura, aqui é a célula tubular, o núcleo dela, que é mais vesiculoso, e a célula, o linfócito T, aqui dentro do epitélio tubular. Isso aqui é diagnóstico de rejeição celular aguda. Esse quadro morfológico, se a gente fosse dissociá-lo do quadro de rejeição, ele pode fazer parte de outras patologias, ou seja, ele não é, digamos assim, específico da rejeição celular aguda, mas quando você encontra, né, quando existe os aspectos clínicos, né, o paciente foi submetido a um transplante, a terapia imunossupressora não foi adequada, o paciente era hipersensibilizado, ou seja, existe um histórico, existe uma correlação clínico-patológica que favorece a um mecanismo de rejeição, então nós podemos afirmar que esse paciente tem a rejeição celular, tá? Então, muito do diagnóstico morfológico dos processos de rejeição nos rins e nos órgãos sólidos, eles obedecem essa estreita correlação clínico-patológica. Aqui é o caso, uma rejeição humoral, onde nós estamos vendo aqui a parede de uma artéria, que é a camada muscular, a adventícia, né? E observe aqui o endotélio, que a gente não consegue identificar as células porque elas estão sendo agredidas por uma grande quantidade de linfócitos e macrófagos, tá? E esses macrófagos e linfócitos, eles estão permeando e penetrando na parede dessa artéria. Vocês vejam que tem linfócito aqui, perto da superfície mais externa, da porção mais externa da parede do vaso, e tem linfócitos aqui nas células endoteliais. Então, é uma vasculite realmente grave, e nessa área aqui, onde está a luz do vaso, da artéria, você tem uma indução, uma facilidade maior a desenvolvimento de trombos. Aqui, novamente, na rejeição humoral, os linfócitos, ó, aqui é a parede da artéria, a camada muscular. Essa célula aqui maior são células endoteliais, que elas ficam mais reativas, né? Aumentam de tamanho devido aos mecanismos de rejeição, a ação de citocinas, e o linfócito T aqui agredindo, né? Isso tem vários graus de intensidade, tem uma classificação que nós graduamos. Na rejeição humoral aguda, nós temos também um outro aspecto que facilita o diagnóstico morfológico, que é a presença de linfócitos dentro dos capilares, chamados capilares peritubulares. Esses capilares eles ficam localizados no interstício entre os túbulos renais. Esse interstício entre os túbulos ele é muito pequeno, né? Os túbulos eles ficam muito próximos uns aos outros, dependendo da região, se é cortical, medular, se é túbulo contorcido proximal ou distal, essa distância entre eles é variável, tá? Mas normalmente, geralmente, existe uma proximidade muito grande entre eles. E entre esses túbulos nós vamos ter vasos linfáticos, vasos sanguíneos, nervos, tudo matriz extracelular.
E aqui nós estamos vendo os capilares, né? Não dá para dizer se isso aqui é um capilar arteriolar, de uma arteríola, ou um capilar decorrente de um vaso linfático, originado de um vaso linfático. Mas são capilares chamados de capilares peritubulares. E eles estão cheios de células linfóides, né? Esse aspecto morfológico sugere rejeição humoral, tá? Além daquele quadro da vasculite que eu falei anteriormente, que eu mostrei, a rejeição humoral pode ter essa característica. Você não vai encontrar a lesão tubular na rejeição humoral, ou seja, você não vai ter, não vai existir, não vai ocorrer a presença de linfócito T infiltrando e destruindo as células tubulares, tá? Mas esses linfócitos eles vão estar aqui. E aqui nessa outra imagem, do lado à direita, nós temos essas áreas marcadas em marrom, que é justamente a parede desses capilares tubulares que foi marcada através de imunistoquímica para a pesquisa de uma fração do complemento, que é o C4D. Tá? Então, na rejeição humoral, existe ativação do complemento pela via clássica e o complemento, quando ele está sendo produzido, né, e atuando no processo inflamatório, ele produz vários fragmentos, várias porções, e uma delas é o C4D, que se deposita caracteristicamente na rejeição humoral, na superfície desses capilares peritubulares. Então, o que nós estamos vendo aqui nada mais é do que a positividade para esse fator do complemento, essa fração do complemento C4D. E aí, esse aspecto daqui, nesse exame que é a imunistoquímica, somado ao aspecto morfológico, fazem o diagnóstico de uma rejeição humoral aguda. Tá? Então, nós precisamos ter a confirmação imunistoquímica de que existe o C4D. Na rejeição crônica, né, nós vamos ter, como eu já disse, um processo de hiperplasia da parede do vaso, também mediado por linfócitos CD4, né, que liberam citocinas, eles são ativados pelas células apresentadoras de antígeno e vão amplificar a resposta de macrófagos, e também isso vai induzir a produção de uma proliferação e uma hiperplasia da camada muscular, levando à oclusão desse vaso, como nós estamos vendo aqui. Ó. Esse vaso, essa artéria, tem a sua camada espessa, né? E também ocorreu a formação de um trombo, né? Um trombo em organização. Observe a luz aqui, como ela está pequena. Então, todo esse quadro de trombose com organização, hiperplasia da parede do vaso, é chamado de rejeição celular, rejeição crônica. Tá? E aqui, por último, né, o que ocorre na rejeição crônica, que é um quadro mais lento, de evolução mais lenta. O indivíduo ele poderá ter alterações nos níveis de depuração renal da creatinina, né? Esses níveis eles são avaliados, né? Os pacientes transplantados eles têm uma avaliação periódica, né, da função renal, e o nefrologista ele poderá suspeitar que está acontecendo essa rejeição renal quando esses níveis de creatinina se tornam mais alterados, né? Então, ele pode indicar a biópsia renal e o diagnóstico de rejeição crônica a ser confirmado. Mas o que é que leva, né, uma rejeição ser humoral, celular, ser aguda ou crônica? Existem vários fatores e ainda não se sabe, né, não tem uma definição, né? Alguns estudos mostram que a diminuição ou a histocompatibilidade menor, né, a falta de reação cruzada, a falta de, digamos assim, de conhecimento melhor sobre o órgão que foi transplantado, né,
favorecem mais a mecanismos de rejeição, tá? E em algum momento na história do enxerto, do transplante, ele vai ser submetido a algum grau de lesão pela rejeição, pelas células T do hospedeiro. Tá? Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. O que é que tem que ocorrer? É o controle através da imunossupressão e através de drogas que reduzam essa ativação desses linfócitos T. Lá na apresentação das AP6, né, quando você tem a apresentação dos antígenos do enxerto aos linfócitos T do hospedeiro, então existem drogas que elas regulam para baixo essa apresentação, e aí você tem um controle, né, na quantidade de linfócitos T ativados. E da mesma forma, existem drogas que também reduzem a liberação de citocinas, controlam esse efeito, né, de amplificação da resposta imunológica contra o órgão rejeitado. Tá? Então, são drogas imunossupressoras que vão desde o glicocorticoide, né, a ciclosporina, o tacrolimus, né, que é uma droga mais específica, né, para a rejeição, o controle da rejeição em órgãos sólidos, principalmente o rim. E nessa imagem a gente está observando alterações da rejeição humoral crônica, que são alterações glomerulares, né, que eu não vou falar aqui para vocês porque foge um pouco o contexto da aula. E aqui do outro lado, essa área mais azulada, isso aqui é uma coloração pelo tricrômico de Masson, que ele cora em azul o tecido colágeno. Então vocês vejam que toda essa região aqui, onde você quase não tem túbulos, né? Esses túbulos eles foram substituídos por um tecido colágeno cicatricial. E esse processo ele só tende a aumentar, né? A amplificar. Então, um paciente com diagnóstico de rejeição crônica, a evolução dele vai ser a perda do enxerto. Tá? Nos pacientes que são submetidos a transplante renal, a média de duração de um enxerto é de 12 a 15 anos. Tá? E se for enxerto halogênico, principalmente. E, por último, nós temos aqui os critérios para a seleção de um doador a transplante renal. Né? Aqui tem a seleção do receptor, né? O sistema HBO compatível, isso é feito, a pesquisa do sistema HLA para observar a histocompatibilidade, principalmente do locus A, D e DR, né? Principalmente aqui do locus D, ou seja, quanto mais próximo, quanto mais compatibilidade ele tiver nesses locus, melhor vai ser a evolução do enxerto. Tá? O cross-match, que é a reação cruzada com a pesquisa dos linfócitos do doador, ele cruza esses linfócitos do doador com o do receptor e verifica se ocorre uma produção de antígenos contra os linfócitos do doador. Então, tudo isso é feito. Existem vários outros testes que são feitos antes do transplante acontecer. Né? Quando é, no caso, um doador cadáver, isso é feito também. Né? É estudado, é analisado, existe toda uma equipe por trás, né, para avaliar a viabilidade do enxerto, né, e também a questão da compatibilidade. Lógico que não, se você está fazendo um transplante halogênico, vai ter algum grau de incompatibilidade, né? Mas esse grau pode variar de acordo com esses testes que são feitos, né, que vão selecionar o doador. A seleção do rim, ele pode ser de um doador cadáver e um doador vivo, né? No doador cadáver, nós temos vários critérios que validam ou não aquele rim para ser doado, né? Em primeiro lugar, tem uma boa função renal,
o paciente não está, aquele cadáver não ter sofrido um quadro de choque hipovolêmico, o rim dele não ter sofrido uma hipoperfusão de algum motivo, né? Não ter tido infecção HIV, infecção bacteriana, outras infecções virais, né? O paciente, o cadáver não ter apresentado nenhuma doença maligna, nenhum câncer, nem tampouco doenças sistêmicas, principalmente doenças sistêmicas que comprometam a função renal, como diabetes e hipertensão. E o tempo curto de isquemia, isquemia quente, né? Ou seja, isquemia quente é justamente o período que o rim é retirado do cadáver, é feito a sua retirada, né, total, e ele é colocado numa solução conservadora, que é a isquemia fria. Aquela solução ela tem uma temperatura bem mais baixa, né, e ela tem substâncias que diminuem o metabolismo renal e conservam esse rim. Tá? E esse período de transição até ele ser colocado dentro, né, dessa substância é chamado de tempo de isquemia quente. Quanto menor for, melhor para a sobrevivência do enxerto. Isso nos doadores cadáveres, né? Nos doadores vivos, nós temos aqui vários outros mecanismos, né? O ter os 2 rins funcionando, não ter doença transmissível, não ter anomalias vasculares, ter um quadro psicológico aceitável, né? Ter uma estabilidade emocional, né? Porque você está retirando o órgão de uma pessoa, ela está doando o órgão dela para outra, né? Um irmão doando o órgão para o outro, um filho, um pai doando o órgão para o filho. Isso tem que ter um consentimento, né? Essa pessoa passa por uma análise psicológica e também ela tem que ter uma saúde excelente, né? Não ter nenhuma comorbidade. Então, hoje o quadro de transplante renal ele está muito mais, ele predomina muito mais nos transplantes de doador cadáver do que de doador vivo. Existe transplante de doador vivo, mesmo sendo halogênico, ou seja, uma mãe doa o rim para um filho, um irmão doa o rim para outro irmão. O grau de rejeição ele é menor, ele é mais controlável do que no doador cadáver. Tá? Então, isso era o que eu tinha para falar para vocês. A gente terminou aqui o assunto de imunopatologia. Não vai dar tempo da gente fazer uma aula síncrona, né? Que o semestre já vai acabando. E eu espero que vocês tenham aproveitado. Um abraço a todos e até a próxima.